Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Antigo Testamento do profeta Joel, no capítulo 3, e vamos ler apenas o versículo 14. Diz assim o texto: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Queridos, essa manhã eu quero conversar com os irmãos acerca de algo muito importante. Vocês sabem que quando nós lemos a Escritura e compreendemos a palavra de Deus, aquilo que Ele nos mostra, aquilo que Ele nos revela, aquilo que Ele nos ensina, essa palavra escrita e compreendida, ela precisa ser compreendida dentro da nossa atual condição, do nosso contexto atual. Ler a Bíblia e apenas entendê-la do ponto de vista do passado e projetar suas profecias para o futuro, ignorando que nós estamos vivendo no tempo, e essa palavra de alguma maneira ela nos alcança e nos afeta, isso certamente nos traz um grande prejuízo. Geralmente se lê a Escritura quando o assunto é escatologia, é que nós olhamos para trás, para o tempo do profeta, quando o profeta trouxe a profecia, e então pegamos aquela profecia do passado e projetamos para o futuro, como quem diz, no futuro aquilo que foi dito no passado vai se cumprir, e esquecemos que nós estamos vivendo também na história, e muito provavelmente pode ser o caso que nós sejamos fruto não somente da história, que é um fato, mas podemos estar sendo fruto da própria profecia, porque a tendência é sempre projetar a profecia para o futuro, e esquecer que hoje nós vivemos num tempo que para o profeta era futuro, que para nós, sendo presente, pode ser o futuro, quando o profeta trouxe a sua palavra, a sua profecia. Agora veja, vocês sabem muito bem do meu cuidado para com a igreja do Senhor, para com esta igreja, o DEVAP. Vocês sabem, em todos esses 25 anos, o zelo que nós temos em comunicar sempre aquilo que Deus quer falar, em que nós buscamos em Deus sempre a orientação, a direção, o encargo, o sentimento, a necessidade da igreja, para nós não nos reunirmos apenas para trazer uma mensagem de micro-ondas e para dizer que falou alguma coisa e ponto final. Porque tem disso, né? A pessoa prepara lá no chat GPT, vai lá e pega uma mensagem que nem é dele, ele leva só para falar que falou alguma coisa, está tudo bem, mas nós não, nós buscamos entender a nossa situação enquanto igreja. Nós procuramos em Deus discernir qual é a nossa necessidade, e discernir os tempos, e discernir os acontecimentos, para nós podermos interpretar coerentemente a Escritura com aquilo que nós estamos vivendo. Mas vejam, essa mensagem de hoje, ela vai requerer a sua confiança. Talvez você diga, não, mas está tudo certo. Mas assim, nós estamos sob um efeito muito poderoso do Deus desse século. Entenda isso. Nós estamos sob o efeito do espírito deste mundo. Todas as pessoas do mundo, na atual conjuntura, sofrem influência do Deus desse século, que é o nosso ego, sofre influência do príncipe deste mundo, do império das trevas, das forças espirituais que atuam nas regiões celestiais da nossa mente, da nossa consciência e do nosso coração. E diante disso,
O Senhor tem já há algum tempo me despertado para essa situação, temos dito, mas hoje queremos falar mais abertamente. Já temos falado, mas tem uma hora que a gente tem que falar, dar nome aos bois, para que quem escute não tenha a desculpa de que não ouviu ou de que não entendeu. Mas, para tanto, eu vou pedir licença para vocês, eu vou pedir a sua confiança. Se Deus, porventura, tem ainda alguma coisa a nos falar, e se porventura for por meu intermédio, eu vou falar. E peço que você receba essa palavra, e na última das hipóteses, que você pelo menos reflita e ore diante do Senhor, para buscar nele saber se é verdade ou se é mentira. Se é verdade ou se é uma mensagem tendenciosa. Cada um tem o dever e a responsabilidade diante de Deus de, ao ouvir uma palavra vinda da parte do Senhor, ou, se você pensa, supostamente da parte do Senhor, mas se chegou a você, cabe a você ter a responsabilidade de levar essa palavra diante de Deus em oração. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias. Alguém pode dizer, mas sempre se diz a mesma coisa, os últimos dias. Mas o fato é que nós estamos há 2000 anos depois da morte física histórica de Jesus Cristo. Segundo as profecias bíblicas, nós já estamos vivendo no calendário profético já o final das 7 igrejas de Apocalipse. Daquelas 7, lá em Apocalipse capítulos 2 e 3, que representam, atenção, que representam toda a igreja na sua história, começando da igreja do primeiro século, e a igreja passando por todos os séculos. Cada uma daquelas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, cada uma representa um período da história da igreja. E nós já, desde o início do século 20, nós já estamos vivendo a última dessas igrejas, ou o último período da igreja, que é a chamada igreja de Laodiceia. Depois você vai lá na sua casa, pegue a sua Bíblia e leia pelo menos 10 vezes em oração, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 18 até o 22, salvo engano, e você então vai saber o que Jesus diz a esta igreja final, a essa igreja dos últimos dias, antes da vinda de Cristo. Lógico, essa palavra eu trago para vocês, para o DEVAP, porque é para vocês que eu falo imediatamente. Mas a palavra é para a igreja de Jesus na terra, em toda a terra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas o fato é que eu preciso falar para vocês que nós, enquanto DEVAP, vamos pensar primeiramente nós somos a última igreja antes da parousia do Senhor. Não há outra igreja depois de Laodiceia. É a última igreja, é o último período, nós estamos no fim. Só que a grande questão é que, como nós vivemos nesse tempo, porque é fácil nós falarmos de outros tempos. É fácil você olhar para o século XVI e fazer uma análise do que foi a igreja da Reforma, século XV, no final, século XVI, você olhar com um olhar livre de participação e fazer qualquer juízo. Agora, quando nós somos a própria igreja do nosso tempo e estamos vivendo a nossa experiência, fica muito difícil julgar. Inclusive, grandes dramaturgos e poetas e romancistas entenderam, desde os gregos lá atrás, que para se ter uma boa compreensão do que acontece na atualidade, é preciso ter olhos de fora. É preciso sair do meio da multidão e de um lugar privilegiado olhar para, no distanciamento, poder perceber e fazer um juízo de valor adequado. Então, nós precisamos olhar o nosso tempo, discernir o nosso tempo e compreender que o nosso tempo é a consumação de todo um processo que começou com os primeiros homens sobre a terra. Ou seja, você não tem simplesmente a sua história. Tá, você tem,
Você nasceu numa família tal, você cresceu, você estudou, você casou com fulano ou com beltrano, tá? Teve filhos, etc. Essa é a sua historinha, que não tem muita relação com a história da humanidade. Antes da nossa própria história individual, nós estamos ligados intrinsecamente à história da humanidade. A humanidade teve um começo, ela é criada por Deus com um propósito, e ela caminha para um fim, ela caminha para um desfecho, e esse desfecho, irmãos, está chegando. E nós estamos vendo as coisas acontecerem, só como eu disse, nós sempre interpretamos muito naturalmente e não percebemos que são acontecimentos que estão cumprindo profecias bíblicas. A nossa história, para nós entendermos o nosso tempo, ela começa sendo revelada, ainda que de modo metafórico, mas na Escritura Sagrada, a nossa história começa em Gênesis capítulo 3. Se você é crente, preste atenção. Lá em Gênesis 3 nós temos uma proposta. Deus cria o homem para a sua glória. Deus cria o homem para servi-lo, para amá-lo, para adorá-lo. Deus cria o homem para que no homem Deus cumpra o seu propósito. Mas logo no início da história humana, na revelação das Escrituras, aparece a serpente, que simplesmente oferece ao homem a possibilidade de esse homem viver por meio do conhecimento. O homem deveria, na verdade, viver por Deus, não somente para Deus, mas viver por Deus. Porque às vezes você fala, não, eu vivo para Deus, tá? Mas e você vive por meio dele? Será que você toma e recebe a Cristo e a Deus e a sua palavra todos os dias como alimento da sua alma para constituir o teu ser? O homem deveria viver por meio de Deus, por meio da árvore da vida, mas logo no início tem uma proposta. A serpente diz, olha, não viva pela árvore da vida, porque comendo da árvore da vida é dito que o homem faria o quê? Viveria eternamente. A serpente então diz, não mexe com isso não. Você pode viver por meio da sua capacidade cognitiva, intelectiva, de ser senhor da sua própria vida, de definir você próprio o que é o bem e o que é o mal. Por que você precisaria de Deus para clarear a sua consciência e te conduzir dizendo para você o que é o bem e o que é o mal? Estranho, porque se a árvore é dito do conhecimento do bem e do mal, por que é dito que comendo morreríamos? É porque Deus não quer que você use o seu discernimento de bem e mal como norma de verdade. Porque quando você diz isso é bem e isto é mal, eu pergunto, será que quando você chama algo de bem, presta atenção que eu já estou pregando, será que quando você chama algo de bem, você não está mentindo para você mesmo? Será que quando você diz, olha, essa guerra, ela é boa, essa guerra, ela é devida. Ei, todo mundo para cá. Quem não quiser pode sair, não tem problema. Mas se ficar aqui dentro, me escute. Quando você diz essa guerra é justa, essa guerra é necessária, por causa, aí você vai elencar os motivos históricos, políticos, ideológicos. Aí você chama uma guerra de bem, onde há pessoas morrendo de fome, crianças, velhos, jovens, idosos, pessoas de todas as idades, sem alimento, e o próprio país opressor impedindo de chegar alimento para quem tem fome, e você chama isso de bem. Sabe por que você chama uma guerra de bem? Porque você vive
pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, você tem o seu próprio juízo do que é bem, do que é bom, do que é justo. É você quem diz o que é justo, é você quem diz o que é bem. Você não vai a Deus perguntar para Ele o que é o bem. Você não vive pela vida de Deus, pelo Espírito de Deus, você vive pelo seu conceito do que é bem. E aí você, ao mesmo tempo, vai julgar agora as coisas que são boas, você vai chamá-las de mal. Você vai chamar de mal. E por que você chama de mal? Aí você vai ter todas as suas explicações, você vai ter todas as suas razões, todas as suas fundamentações para dizer que aquilo que é bom é mal. Então, quando o homem é criado, a serpente diz: olha, se você viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal, se você viver pelo conceito seu de certo e errado, de bem e de mal, você não vai precisar de Deus para te guiar, para te conduzir. Você sabe qual é a grande sacada dessa proposta? Qual é a grande sacada? É que se eu viver pelo meu conceito de bem e pelo meu conceito de mal, eu não preciso me submeter a ninguém. Por que eu deveria, um ser humano autônomo, deveria me submeter a um Deus que guiaria e conduziria a minha vida? É a pergunta. Você quer que Deus conduza a sua vida? Ou você quer conduzir a sua própria vida? Pergunta meio sem futuro, porque a resposta é óbvia, né? Mas a melhor pergunta seria: é você quem conduz a sua vida? Ou é Deus quem conduz a sua vida? Aí fica diferente, aí você pode pensar e você pode refletir. E a serpente faz uma proposta, preste atenção. Faz uma proposta para o homem, para a humanidade no início da sua história. Se você viver por meio do conhecimento do bem e do mal, você viverá. Diz ou não diz isso? Ela diz, em outras palavras, diz: é certo que não morrerás. Deus disse que você morrerá, mas Deus está mentindo. Deus é um mentiroso. Quando Deus diz que o homem, vivendo por meio do conhecimento do bem e do mal, ele morrerá, ele fala a verdade ou ele mente? Bem, a serpente diz que Deus mente, porque a serpente disse: não é assim. Se Deus disse isso, ele tem motivos escusos para dizer isso. É certo que não morrerás. Pelo contrário, olha a proposta, aí vem a proposta. Pelo contrário, se você viver por meio do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. Esta é a grande proposta. Parece estranho essa proposta, parece estranha essa proposta. Como Deus, mas que idiotice. Quem já no mundo já pensou em ser como Deus? Os Césares pensavam mais ou menos algo nesse sentido, os faraós, mas no geral, nós não queremos ser como Deus. A gente até gosta dele, adora ele, vai lá de vez em quando, leva um dinheirinho para ele, canta 3 músicas para ele, pede 2 ou 3 bênçãos e dá tudo certo. Não, o problema é que ser como Deus não é o desejo de você ser Deus no lugar dele, tirá-lo do trono lá. Não. Ser como Deus significa ser autônomo. Viver para mim. Sabia que Deus não te criou para viver para você? Ele te criou para viver para Ele. Tá, eu vou provar para vocês. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 e 16. Está aí, ó. E Ele morreu por todos. Ele morreu por quantos? Por quantos? E ele morreu por todos. E para que ele morreu por todos? Para que os que vivem, você vive? Não vivam mais
para si mesmos. Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então você tem que viver para ele, porque ele morreu por você, para você viver para ele. Aí ficam os crentes dizendo: não, quando vier a grande tribulação eu morro por ele. Jesus não quer que você morra por ele, ele quer que você viva para ele. Esse ato heróico, esse heroísmo não vai se concretizar. Se o tempo permitir, você vai entender por que o seu heroísmo, e você diz assim: quando vier o selo da besta eu não aceito, porque eu tenho conhecimento. Você está se enganando, a serpente está te enganando, porque você não terá como fazer diferente daquilo que você é. Ou seja, você está dentro de um processo sendo moldado, e a sua decisão final será o resultado de todas as suas decisões e ações que você teve durante toda a sua existência. Mas a proposta está lá: será como Deus. Ser como Deus é ser autônomo, é ser independente, é não precisar dele, é não necessitar dele, é construir o próprio caminho, é ter a própria vida e definir o próprio destino. Isso é ser como Deus. Só Deus existe para si e por si. A proposta é: você não precisa dele, se sujeitar a ele, se subordinar a ele, ser guiado por ele. Ele vai definir agora a sua vida. Ele vai definir se você ama, se você odeia, se você acolhe, se você aborrece. É ele que vai decidir por você. O que você acha? O evangelho é um convite para tomar a cruz e negar a si mesmo. Mas nós não estamos ouvindo o evangelho. Nós queremos definir as nossas próprias vidas. A serpente disse lá no início: viva por meio do conhecimento e você viverá. Você não morrerá. Você será como Deus. E portanto, aqui vai um primeiro princípio. Se você quer seguir a serpente, a orientação da serpente, se você quiser dar crédito à serpente, viver a vida de um Deus, viver a vida de independência, em que ninguém intervém na sua vida, e que você, por meio da tua sabedoria, do teu conhecimento, da tua intelecção, é que define, que decide, que julga e que arbitra o que é o bem e o que é o mal. Então, o caminho é: não ouça o que Deus diz, ele é um mentiroso. É um princípio. Deus é verdadeiro ou ele é mentiroso? Eu não vou entrar no mérito do que ele é. É você quem vai decidir. O que Deus diz é verdadeiro? Ou o que a serpente diz é verdadeiro? É uma escolha que só você poderá fazer. E não é uma escolha teológica. É uma escolha da vida, da existência. É uma escolha que todos os homens, independentemente do credo, ou de crer ou não crer em alguma coisa, todos deverão fazer. Acontece que agora o homem começa a sua trajetória. Ele vem caminhando, ele vem andando, e chegou a sua vez, você veio ao mundo, e você faz parte da mesma história, em que você terá de tomar as suas decisões. Então, a humanidade está se encaminhando para o grande desfecho. Esse desfecho, que aqui no livro de Joel é chamado o dia da decisão, fala aqui no texto bíblico de uma batalha que acontecerá no vale de Josafá. É um lugar onde haveria reunidas muitas nações, e ali é chamado o dia da decisão. É o dia D. É o dia que cada homem, que cada ser humano deverá decidir de que lado ele está. Se ele está do lado da serpente,
com a sua mentira acerca de Deus, ou se estará do lado de Deus, da sua verdade. Agora, olhe para mim, cuidado, porque quando eu digo cada homem deverá decidir de que lado estará, talvez venha imediatamente na sua cabeça, dizendo, não, já decidi, eu sou crente, eu me batizei nas águas, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, eu sou da IURD, eu sou do DEVAP, eu sou da... Não é disso que eu estou falando. Não é de religião evangélica que eu estou falando, nem de cristianismo. Porque essa decisão não passa por essas categorias. Porque, por incrível que pareça, acredite você ou não, o lugar em que mais se nega a Deus e o lugar onde mais se dá voz à serpente é dentro de igrejas evangélicas. Por incrível que pareça, as igrejas evangélicas do Brasil, em massa, na sua ampla maioria, está decidindo o que é o bem e o que é o mal, em detrimento de vidas humanas. Por causa de quê? Por causa de política, por causa de ideologia política. Foram lá em Israel um grupo de terroristas e mataram, salvo engano, 1.200 pessoas, foi isso? Aproximadamente, numa noite. Puxa, os jovens só queriam se divertir. Quem lembra do que eu estou falando? Os jovens estavam numa festa, numa balada. Quem vai para uma balada quer o quê? Quer se divertir, quer brincar, quer sorrir, quer beijar, quer namorar. Aí o pudico, não é o crente não, é o pudico, vai dizer, bem feito. Deveria ter morrido mesmo, porque se tivesse orando, não teria morrido na balada. Tem quem diga isso? Quem faz isso fala assim, ele está medindo o que é o bem e o que é o mal. Ele não pergunta a Jesus, e essas criaturas? Porque se perguntasse, Jesus iria falar, eu já te respondi. Bem-aventurados os que choram. Tem pessoas chorando neste momento, tem pessoas sofrendo, pessoas que perderam suas vidas, mães, pais, jovens. E aí então, agora vem o outro com espírito de justiça, e diz, agora Israel agora está no direito de invadir o território do outro e bombardear tudo. Tudo. Cuidado, porque em ambientes em que prevalecem ideologias políticas, você não sabe onde está a verdade. Aprenda isso. Numa guerra, quem fala a verdade? Cai uma bomba no hospital. Às vezes quem joga a bomba no hospital é o próprio dono do hospital. Ele tem que colocar a mídia e o povo a favor dele. Então ele causou uma destruição e mente. Aí você acredita que foi o outro. Ou às vezes foi o outro que fez mesmo. Mas o outro que fez diz, não foi ele que matou os seus próprios patrícios. Você não sabe onde está a verdade. Você fala, tá aí, o que eu faço agora? Eu digo, saia desse sistema caído, podre, de poder, de domínio. Isso é um projeto de poder. Isso não tem nada a ver com o povo eleito de Deus. Isso é projeto de poder, de homens maus e perversos que querem petróleo, que querem território, que querem ser senhores, que querem dominar, que querem escravizar, que querem satisfazer o seu instinto animalesco de morte. Tá aí o que eu faço? Você tem que começar a orar por todos eles. Orar por todos eles. Orar pelos que estão morrendo, orar pelos que estão sofrendo, orar por todos os nossos irmãos israelenses, palestinos, russos, ucranianos, lá do Iêmen. Você vai orar, você vai abençoar, você vai interceder, você vai clamar por todos os que sofrem. Isso
é o papel do povo de Deus. O DEVAP não está do lado de Israel. Não está. Ponto final. Não gostei. Vá para a Assembleia de Deus do Silêncio da Faia, que lá eles estão do lado de Israel. Vá para lá. Aqui não. Não. Eu vou sair. Pô, mas eu deveria ter saído. Porque aqui nós não estamos do lado de nenhum tipo de ideologia política. Tampouco estamos do lado de Hamas, nem de palestinos. Nós somos do reino de Deus. Diga amém. Nós somos pelo reino de Deus, e esse reino é dentro de nós, é no nosso espírito. Não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. E se é de estar a favor de alguém, nós somos a favor de todos os homens sobre a terra. Nós somos a favor da humanidade que está sofrendo por causa do pecado da humanidade e pecados específicos de muitos poderosos. Só que esse dia, que é o dia da decisão, para onde toda a humanidade está caminhando e está convergindo, esse dia será aquele dia que todo mundo já sabe, e de que todo mundo fala, né? Que a marca da besta virá, e aí vai ser a hora mesmo que... Sabia que a maioria dos crentes estão esperando esse dia para poder resolver o que vai fazer da vida deles? Não, eu vou caminhando por aqui, quando a marca chegar eu decido, aí eu viro crente de verdade, porque aí não tem mais jeito, né? Não tem mais o que fazer, eu viro crente. E é isso que eu quero dizer para vocês. Foi isso que me incomodou, porque esse é um grande engano da serpente. Você achar que vai chegar um dia que vão te oferecer um microchip, um nanochip, e você vai dizer: opa, chegou, identifiquei, não aceito, ainda que me matem, eu não aceito. Infelizmente, queridos, as coisas não são desse jeito. As coisas não são desse jeito. Não vai chegar esse dia que vão te oferecer qualquer coisa. Não vai chegar. Pode anotar na sua Bíblia, na caderneta, no celular, na caderneta foi boa. Onde você quiser, anote. Esse dia não vai chegar, porque as coisas espirituais não são assim. Não se é salvo porque batiza metendo a cara do camarada dentro da água. Ninguém é salvo porque é batizado em água de rio. Não é salvo porque tem carteira de membro. Não é salvo porque tem um nome no livro da sua comunidade. Não é salvo porque você dá dízimo e coloca o nome no envelope. Não é assim. Não é salvo porque... Olha o espanto. Porque tem um nome no livro da vida. Espantou, né? Sim, o seu nome está no livro da vida. Calma. O meu também está, graças a Deus. Mas quando eu digo que você não é salvo por ter o nome no livro da vida, eu quero dizer desse livro que você tem na sua cabeça. Não é do livro da vida. Porque o livro que você tem na sua cabeça é que você pensa que no céu tem um livro. Lá não tem livro nenhum. Você pensa que Miguel, Gabriel, Ariel pega uma caneta não Bic, que é muito moderna, mas aquelas de pena, de tinteiro, e aí vai lá, passa as páginas grandes do livro, aí vai lá e escreve José, fulano. Não pensa assim, não diminui as coisas de Deus. O livro da vida, a expressão livro, você tem ideia, quando essa palavra foi escrita, nem livro tinha, conforme você conhece hoje. Nem existia. Não, é porque para Deus é atemporal. O livro, para ele tanto faz, antigo. Não vai chegar esse dia que vão te dar um chip. Não. Essa marca da besta, preste atenção, não é uma marca como que um carimbo, um selo, uma identificação. A Bíblia, na verdade, ela fala de 2 selos, ela fala de 2 marcas. Preste atenção em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 13 fala daqueles que são marcados na testa com o número 666.
meia. Está na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13. Mais especificamente, versículos 17 e 18. 666. E a Bíblia diz que esse número, presta atenção, é número de homem. Não é a Bíblia não diz que é o número de um homem. Vocês sabem a diferença de número de homem para o número de um homem? Faz toda a diferença o sentido. Josué, você é homem? E antes você é homem? Logo, número de homem inclui vocês dois. E quantos homens houver, se é número de homem, é número de todos. Agora, número de um homem, aí você tem que perguntar, qual dos homens é este, cujo nome tal? É o 666. É número de homem. Então, veja, durante toda a história, nós estamos sendo marcados nas nossas mentes e nas nossas consciências. Quando a Bíblia quer falar sobre moldar o homem, você sabe que nós somos moldados, sim ou não? Olha um exemplo de moldar que é muito interessante. E não fique com raiva não, porque eu só vou citar um fato, nada mais. Não, isso não justifica, mas explica muita coisa. Por exemplo, hoje em dia há homens, há mulheres machistas. Há mulheres machistas? Tá. Na maioria das vezes, qual é a idade das mulheres machistas? Na maioria das vezes. Geralmente mulheres de 60, 70 anos. Sim ou não? Há mulheres feministas? Qual a idade dessa turma? É de 40 para baixo, geralmente. Né? Aí você fala assim, mas... Poxa, o machismo já não é bom. Concorda? O machismo nunca foi bom e nunca será bom. Agora, uma mulher machista, vamos dizer, né? Como é que se altera a mente de uma senhora de 70 anos de idade que é machista? Como é que você altera? Você fala, explica, conversa, resolve? E qual a culpa que ela tem? Ela pode ter responsabilidade, mas aquela senhora de 70 anos que é machista, ela é um produto de gerações, de ideologias, de comportamentos, de leis, de tipos de sociedade que foram formando a cada momento, a cada dia, aquela mente, aquela concepção, aquele modo de perceber e de interpretar o mundo. Então aquilo que você é um produto, é um resultado. Isso não justifica suas atitudes, nem machistas, nem feministas, nem anti-isso, nem anti-aquilo. Não justifica, mas explica. Então o homem, ele é sempre o quê? Um produto. Por isso que você não tem como mudar e alterar radicalmente a sua vida. Você pode mudar radicalmente a sua alimentação, mas você não pode mudar radicalmente o que você é na sua formação psíquica. Então, quando Deus, presta atenção, Ele quer falar de uma mudança profunda, de uma transformação interior do ser, da pessoa, Ele usa a ideia de inscrever na mente e no coração alguma coisa. Não é escrever. Talvez alguns possam ter uma Bíblia aqui com versão que diga escrever, mas já está errado, fique tranquilo. É só uma versão da Bíblia, tá bom? A ideia é que nós somos formados por aquilo que é inscrito dentro de nós. E inscrever no coração, inscrever na mente, inscrever na consciência, leva tempo, leva dias, leva décadas, leva gerações. Ninguém muda de um dia para a noite, ninguém. Logo, a cada dia que você vive, a cada dia que você decide por algo, que você assume ideologias profanas, ideologias carnais,
ideologias diabólicas, que você vai tomando partido de um lado, de outro, que você assume um caminho de discernimento de bem e mal, que é próprio de uma geração perversa. Cada vez, cada tentativa, cada procedimento, cada defesa, tudo que você faz nessa direção, isso vai moldando a sua mente, vai moldando o seu coração, vai moldando uma pessoa. Se hoje, por exemplo, você ouvir essa palavra falar, eu decido mudar, você não conseguirá fazê-lo de hoje para amanhã. Você poderá mudar no sentido de, a partir de agora, eu não quero mais viver por meio do juízo de bem e mal que eu tenho, nem meu, nem do mundo. Eu quero viver por meio de Deus. Eu vou perguntar para Ele, eu vou ler os evangelhos, eu vou olhar para Cristo. Eu quero saber o que Cristo faria se Ele estivesse aqui agora no meu lugar. Aí você pode decidir por esse caminho. E se você decidir por esse caminho, você ainda assim vai perceber que hora ou outra você está do lado das trevas. Aí você tem que lembrar e, opa, eu tenho que voltar. E aí com o tempo, de tanto você insistir em seguir o Senhor verdadeiramente, aí você vai pouco a pouco agora sendo moldado, sendo selado por um outro selo. Porque se no capítulo 13 de Apocalipse fala sobre o selo da besta, no capítulo 14, o capítulo seguinte de Apocalipse, fala sobre o selo de Deus. Fala daqueles que trazem nas suas testas, não o número da besta, não o nome da besta, mas trazem em suas testas o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Ah, irmãos, em nome de Jesus, nós não temos como escapar. Imagine só, toda essa minha esquerda aqui, ó. Toda essa minha esquerda aqui, ó. Imagine só, vocês estão sendo selados hoje. Hoje, a cada decisão de vocês. Toda hora você está decidindo. Por exemplo, quando você assiste a um jogo, não sei se vocês já perceberam como é que é, talvez não seja o seu time favorito do coração, qualquer dois times jogando lá, você para assistir, inconscientemente, dentro de 5 minutos no máximo, você já está torcendo para um dos dois. Houve uma escolha. Não sei se você vai, a sua escolha vai ser porque tem um time que joga muito bonito e você gostou, ou se está com dó do outro que está sofrendo. A cor da camiseta, eu não sei qual é a razão. Eu sei que é você parar um pouquinho e você começa a assistir a um filme. Quando você começa a entender um enredo, você já está do lado de alguém. E geralmente é de um bandido. Eu estou mentindo? Quem aqui já assistiu La Casa de Papel? É assim que fala? A Casa de Papel? Tem uns bandidos lá? Vocês torcem por eles? Eu nunca assisti Casa de Papel, nem sei do que. Eu ouvi essa conversa, de que as pessoas torcem pelos bandidos na Casa de Papel. E quando você escolhe torcer pelo bandido, é uma escolha. E por que você escolhe torcer pelo bandido? Por que quando um marido, numa novela, tem uma mulher chata, rabugenta, e o marido está com um chifre nela, você gosta? Você gosta? Estou perguntando. A mulher é chata, a mulher de igreja, aquelas beatas, velho. Aí à noite o marido vai para o cabaré. Quem assistiu aqui Roque Santeiro sabe do que eu estou falando. Pensa numa novela boa. É boa. Novela Roque Santeiro, vale a pena ver de novo. E aí o camarada larga a mulher dele e vem a rabugenta que enche o saco o dia inteiro e vai lá para casa, eu não sei de quem que era o nome lá. A casa da Jacutinga. Não é Jacutinga não, mas pode ser. E você gosta. Por que você gosta? Você sabe? Você sabe por quê não? Porque é uma forma de pensar que já está estruturada. Já está estruturado. Aconteceu que passava um camarada, atenção,
Eu vou entrar em lugares profundos e vai doer, vai haver discórdia, mas é só a palavra de Deus que eu quero transmitir e exemplificar. Um camarada entrou numa ruela, num lugar, viu uma garotinha indo para a escola, 14, 15 anos de idade. E aí o camarada, não sei se era costume dele, ou se foi um momento, sei que ele resolve atacar essa jovem para fazer mal a essa jovem. A jovem começa a gritar, vai daqui, vai dali, ela escapa das mãos do perverso. Mas com os gritos e a correria, os vizinhos saíram e viram o camarada, e o camarada correu. Ao ver os vizinhos saindo, os vizinhos correram atrás dele. 15, 20 vizinhos alcançaram o camarada. O que fazer agora? O que os vizinhos vão fazer? Vão falar, irmão, vamos colocar você aqui, vamos dar uma água para você acalmar, chamar a polícia para poder... É assim que eles fazem? Vão linchar. E qual é o sentimento que você tem? De justiça. E alguém pode estar desse momento, mas está errado? O fila de Raabe faz o que faz Deus é muito bonzinho, Deus é muito amor. Para o inferno, eu quero é matar. Nós queremos é matar o desgraçado. Não basta ser um estuprador, tem que morrer. Jesus falou, não, eu vim buscar o que se havia perdido. Este é um perdido que precisa de salvação. Não ouvi um amém bem murcho. Mas não precisa glorificar a verdade. Ela já é gloriosa por si mesma. Foi Jesus quem disse. Tem uma frase de Jesus que me incomoda até hoje. Eu entendo, eu sei... Mas é complicado, mas é a verdade gloriosa do Evangelho. Ele diz que naquele dia, muitos que entraram para o reino preparado pelo Pai, eram aqueles que, quando Jesus estava com fome, deram a ele de comer, quando estava nu, vestiram a Jesus, quando estava doente, foram vê-lo, e Jesus estava encarcerado, e ele foi visitado por essas pessoas. Eu pergunto, se Jesus estivesse nu, se Jesus, olhe para mim pessoal, estou acabando, se Jesus estivesse nu, precisando de roupa, você hoje vestiria Jesus? Jesus homem. Por que você vestiria Jesus? Porque é Jesus, ninguém nega nada para Jesus, concorda pessoal? Você levaria ele para almoçar na sua casa hoje? Cancelaria um compromisso para recebê-lo na sua casa hoje? Você cancelaria um compromisso para receber Jesus em sua casa hoje? Se Jesus fosse a sua casa, você deixaria um compromisso sério para recebê-lo? Deixaria? Não deixaria? Jesus? Se tiver certeza que é Ele, meu filho, eu largo tudo e vou atrás dele, eu vou andar com ele, eu largo filho, largo mulher, largo igreja, largo tudo, eu vou ficar com ele andando. Jesus. Então ele disse, eu tive frio, me deste de vestir, me vestiram, estive enfermo, me curaram eu estive preso. Se Jesus estivesse preso, você iria vê-lo? Agora, esse é o problema do Evangelho, é que perguntaram, mas Jesus, quando foi que o Senhor fez, que nós fizemos tudo isso por ti? E ele disse, quando vocês fizeram isso por um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Quando é que você visita Cristo na cadeia? Quando é que é? Bem, eu não vou porque lugar de ladrão é na cadeia. Eu não sou ladrão. E quem está lá é ladrão. Dane-se. Sim ou não, pessoal? Agora, e se for seu filho? O conceito de bem e mal altera. Aquele lá, o estuprador que conseguiu escapar, e estava lá que você falou, bem feito, vai estuprar criança inocente,
Olha aí o resultado, é a mão de Deus. E se esse homem fosse o seu filho? O que uma mãe diz quando vê o seu filho sendo espancado? Por vizinhos, ou por polícia, ou por o que quer que seja. E ela sabe que o filho dela não presta, ela sabe. O que a mãe faz? Tem umas, a minha mãe falaria, bem feito. Minha mãe é dessa. Minha mãe tem problema de cabeça. Não pode ser normal. Mas ela faz isso pelo senso que ela tem de verdade, mas lá no coração ela sofre, é o ser humano, e ela pede misericórdia. Na verdade, eu nem posso falar isso porque ela nunca viu nenhum de nós apanhando, né, para saber. Mas a mãe, quando vê o filho, ela sabe que o filho não presta, que falaram a verdade acerca dele, só que a mãe, ela quer o que agora? Misericórdia. A mãe quer o que Cristo quer. Só que quando não é meu filho, nós queremos o quê? Vingança. Esse é o nosso senso de bem e mal. Esse é o nosso senso de bem e mal. Tem um tanto de gente aí pedindo anistia, não tem? O que vocês acham? Foram lá, quebraram, até pintaram uma estátua lá com batom, lembra? Bem, tem uma turma aí dizendo, eu ia falar que uma palavra feia, não dá para falar. Lá em casa eu falaria. Aqui eu não falo porque vocês vão falar mal de mim, porque é a palavra que tem que ser falada. É a que você fala. Porque quando você fala, você não é crente. Você fala com ódio. Você fala com ódio. Ia sair de novo. Dane-se! Vocês sabem o que eu ia falar, né? Porque você fala. Você está cheio de ódio, irmão. Esse ódio seu não procede do Evangelho, não procede de Deus. Isso é a besta gritando ódio, exalando ódio dentro de você. Agora, digamos que fosse o contrário, que quem tivesse badernado e pintado fossem vocês do ódio. Vocês iriam querer anistia? E por que os outros não podem querer anistia? Por causa da besta, cuja cauda está enraizada nas suas tripas e a cabeça dela está governando a sua forma de pensar. Ou seja, os nossos inimigos não podem ter anistia. Nós, no nosso caso, quereríamos, se fosse o contrário. Vocês percebem que nós estamos com problema? Igreja, em nome de Jesus, fale comigo. Nós estamos com um problema porque nós decidimos deixar de lado o reino de Deus, decidimos deixar de lado o Evangelho para seguir homens, ideologias, política, e estamos exalando ódio, estamos nos devorando, estamos brigando, estamos lutando. E ao invés de a igreja do Senhor no Brasil cair, se prostrar de joelhos em oração pelo povo, não, ela está se dividindo, apoiando A, apoiando B, e o pau está quebrando, e a igreja está vivendo uma vida completamente fora da vontade de Deus. Mas o fato, e aqui eu me caminho para o encerramento, é que se isso continuar, eu dei apenas exemplos como este, mas aqui há inúmeros exemplos do dia a dia que você poderá verificar. O modo como nós vivemos, decidimos e assumimos nossa vida no mundo é o modo como estamos sendo formados. Quando chegar o dia da decisão, que vai ser de fato aquele dia que você não terá como escapar de falar, tá, para que lado eu vou? Você não terá escolha. Porque a escolha será exatamente aquilo que você é. Aquilo que te formou estará completamente estruturado na sua mente. Não tem como você deixar de ser uma pessoa A e virar uma pessoa B do dia para a noite. A hora é agora. O selo da besta já está acontecendo. O selamento já está acontecendo. O selamento acontece a cada sim que você diz ao Evangelho ou a cada não que você diz ao Evangelho. Se você diz sim ao Evangelho,
selo de Cristo. Você diz não ao evangelho, selo da besta. E o selo da besta não é de um homem que vai vir, etc., e ainda que ele possa ver, mas é a formação do homem da iniquidade. É o cumprimento da promessa ou da proposta feita pela serpente, que o homem da iniquidade que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o quê? O próprio Deus. Agora presta atenção. O povo diz assim, os crentes, né? Porque os crentes, quanto mais fora eles ficarem da situação, melhor. Assim, o homem da iniquidade vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Bem, quem é o homem da iniquidade? A primeira pergunta que a gente faz, quem é? Bem, deve ser o Lula. Imagina. Tem alguém rindo? É lógico que não é o Lula, só pode ser o Bolsonaro, o homem da iniquidade. Vocês não riem, não? Lógico que não é nenhum dos dois, porque para ser homem da iniquidade tem que ser homem de verdade, né? Esse aqui do Brasil é tudo bem, fraco, mole. Não, tem que ser o Trump, né? Ele é o homem da iniquidade, homem laranjado, diferente de todo mundo, é espetacular. Não, é o Macron, deve ser o Macron, não, é o Putin, né? Aí a gente vai atrás de um homem da iniquidade. O homem da iniquidade é um homem que atingiu o máximo do amadurecimento do pecado e da iniquidade no seu coração. Aí depois que você fica procurando quem é o homem da iniquidade, você fala, tá, o que ele vai fazer? Ele vai se assentar no santuário de Deus. Você fica falando, onde é o santuário de Deus? Onde é? O santuário de Deus é essa casa, esse galpão, que custa 12.500 por mês? Esse galpão que é o santuário de Deus? Já sei, é a igreja de Dom Bosco, lá na 502 Sul, porque, ô lugar bonito. Quem já foi lá? Quem não foi, vai olhar. Vai ver missa não, vai olhar. Fora do culto deles. Brincadeira à parte. Pensa num lugar bonito. Um azul, assim. Deve ser lá. Não é lá. Tá, então só pode ser no Brás lá, que tem a réplica do Templo de Salomão. Será que é lá? Não é o santuário. Onde é que é o santuário? Porque o homem da iniquidade, ele vai se assentar no santuário de Deus. Alguém teve uma ideia extraordinária, falou, Deus me mostrou, Ele me revelou onde é o santuário de Deus. Onde é que é? A pessoa cheia de revelações diz assim, vai ser lá em Israel, Jerusalém. Tá, mas em qual? Não, lá onde tem lá o domo da rocha, que tem uma pedra fundamental que ninguém já tocou, está lá, onde a cabecinha de Isaac foi inclinada para ser imolada por Abraão. Mas como é que faz? Não sei como é que faz, eu sei que vão reconstruir o templo, é o chamado terceiro templo, vão reconstruir. Quando reconstruir, o homem da iniquidade vai entrar lá dentro. E aí vão fazer um trono, um altar de Deus, aí ele vai se assentar no altar de Deus e vai assim, eu sou Deus. Vai pedir para vocês tudo ir lá adorar Ele. Aí você vai lá, compra passagem, vou lá adorar Ele. Gente do céu, vocês são terríveis. Como é que pode uma coisa dessa? Não cabe. Primeiro, em termos bíblicos, não há santuários ou santuário, em termos bíblicos, geral, Antigo e Novo Testamento. Não há santuário de Deus feitos por mãos humanas, não há, nem no Antigo, nem no Novo. Pastor do Antigo tinha lá, Salomão, ele não fez o templo? Mas leia direitinho lá, que o próprio camarada que fez o templo, reconheceu dizendo, Senhor, se nem a terra, se nem o céu, se nem os céus, e nem o céu dos céus te podem conter, como habitarias tu nesta casa que nós fizemos? Logo aquilo era apenas uma pedagogia, mais nada. Tanto lugar para Deus habitar, o universo inteiro tão belo,
Vai habitar dentro de um barraco? Muito menos no Novo Testamento. Agora no Novo que não vai mesmo, né? Porque lá é pregado alto e bom som, com todas as palavras. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, logo não há santuário de Deus, ou que seja de Deus, que seja feito por mãos humanas. Não há. Só que o homem da iniquidade vai entrar lá dentro do santuário de Deus. Se não pode ser nenhum que o homem faça, porque não é santuário de Deus, onde é esse santuário em que o homem da iniquidade vai entrar? Vós sois santuário de Deus, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. Vós sois o santuário de Deus, você é o santuário de Deus, o homem é santuário de Deus. Agora o homem da iniquidade quer entrar, portanto, no santuário de Deus, e ele quer se assentar no trono da sinagoga da sua consciência, da sua mente. É daí que ele quer governar, é aí que ele diz eu sou Deus, é aí que ele se assenta no lugar de Deus, é aí que ele se opõe a Deus, é aí dentro. Estamos sendo marcados, irmãos. Não já bastam tanto de pecados que nós temos no dia a dia, coisas pequenas, nós ainda vamos atrair a responsabilidade de toda a mortandade que está acontecendo sobre a terra na atualidade? Você vai assumir esse BO para você mesmo? Você vai se colocar a favor dos poderosos, em detrimento dos que morrem? Me responde. Eu falo isso por responsabilidade. Não fosse, eu mandava todo mundo tomar banho na soda e ponto final. Dane-se, cada um é da sua vida. Mas não é assim que funciona. É para isso que tem a igreja, é para isso que estamos reunidos, para sermos orientados. E se você porventura tiver uma orientação melhor do que esta, traga-me, por favor, e domingo que vem você irá trazer essa palavra a toda a igreja. Quando eu digo melhor, não é melhor do que a que eu falei, eu digo não em termos de qualidade, mas em termos de conteúdo. Se você pensa diferente, está na sua Bíblia escrito que você deve mesmo proceder como tem procedido do lado do anticristo. Você vai pregar aqui para nós domingo, eu vou me assentar e vou ouvir sua pregação. Ok, pessoal? Irmãos, em nome de Jesus, não permita que você esteja sendo selado. Não permita. É lógico que o selo não se reduz somente a isso. Não. Não se reduz somente a isso. Esse é somente um aspecto, porque como nós estamos vivendo em tempos de guerra e de rumores de guerra, logo é um tema especial, não é? Sim ou não? Como se portar diante dos acontecimentos? Jesus disse, ouvireis falar de guerras. Estão ouvindo falar de guerras? E rumores de guerra, estão ouvindo falar de rumores de guerra? Aí Jesus disse, é necessário que essas coisas aconteçam. Vamos orar para acabar a guerra? Não tem como. Nós temos que orar pelos que sofrem, pelos que estão morrendo, estão com fome, desamparados. Sabe quantas milhões de pessoas tem no mundo que foram expulsas das suas terras? Você mora no Brasil, não mora? No Brasil não vai acontecer isso não, lógico, nós somos um bando de barata. Mas sabe o que significa você ter que sair da sua terra? Deixar o seu emprego, perder sua casa, perder seu carro, perder sua mãe numa guerra, seu pai, e agora pegar uma mochila, colocar nas costas, e você vai para onde? Não sei, é para fora do Brasil. Você vai virar um peregrino, querendo entrar num país, não pode. A migração não deixa, vai para outro, não deixa. Arrastando 3, 4, 5 meninos, tudo com fome, morrendo. E você, apátrida, sem pátria, sem povo, sem cultura, no mundo. Você sabe quantos milhões de pessoas tem na atualidade nesta condição? Nós não sabemos, né? Por que nós não sabemos? Porque isso não tem nada a ver com a gente. A nossa vida está tão boa aqui, é uma maravilha. Não é isso? Pessoal, em nome de Jesus, ouçam essa palavra. Em nome de Jesus, pede a Deus graça, pede a Deus força, pede a Deus entendimento. Fala, Senhor, eu preciso entender melhor essas coisas. Se você é daqueles que ouvindo
não concorda, é um direito seu não concordar, mas dê a chance a você mesmo de entender melhor. Procure, eu te falo, procure Jesus Cristo em oração. Que tal você orar? Você já orou falando com Ele? Você já orou? Cuidado, porque essa mensagem aqui não é nem de direita nem de esquerda, eu estou falando sobre o Evangelho, só o Evangelho. Perfeito? Eu pergunto para você, você já orou sobre a sua postura de defender A, B ou C em detrimento do sofrimento de outros? Nunca orou? É imaginável. Nunca orou. Ah, eu orei. Orou? E o que Deus te respondeu? O que Ele te... Ah, não respondeu. Então vai ver que sua oração é furada. Porque se você orar com seu coração em sinceridade, querendo mesmo saber, Ele vai te conduzir. Jesus é o nosso pastor. Ele é o nosso bispo. Não é? Não diz a Bíblia que Ele é o bispo de nossas almas? Ele é o nosso Senhor. Jesus é o nosso cabeça. Ele há de conduzir a igreja. Amém?